Hoje tem cafezinho com Escobar. Qual é a música de hoje? Bora! Mengo e fogão que tormenta, passou dos 90, nada acontecia. Chama o Raul que o gol vem, pede o VAR também, 1-1 salvou o dia. Furacão soprou pro lado errado e o Flu ganhou. Vasco não entrou pelo cano e se complicou. 100% foi bom, mas passou. Laia, cafezinho com Escobar. Laia, cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Para. Aí hoje a gente montou aqui uma dupla de ataque infalível, Cláudio Adão e Washington. Coração valente, guerreiro tricolor. Saudade de ouvir essa música, Washington? É um prazer estar participando com vocês e com muita saudade dessa música. Com certeza, é uma música que marcou bastante toda a minha carreira e na história do Fluminense, né? Cláudio Adão marcou todos os clubes por onde passou e não foram poucos, hein, Adão? Você foi um cigano do futebol. Foi muito bom, cara, porque os clubes grandes do Rio de Janeiro, passei por todos eles e fiquei marcado pelas torcidas dos clubes. Isso é muito legal. Vamos começar pelo clássico? O Fogão fez um gol com Pedro Raul. Mengo empatou, chamou o VAR. Bate lá, Gabigol, que eu quero ver. Alguém manda você emagrecer. Bate lá, Gabigol, que eu quero ver. Alguém manda você emagrecer. Aí, o Tita falou que o Gabigol tava meio gordinho. Pô, ele deve estar com uns 18 quilos acima do peso. Aí o Gabigol foi lá, já meteu um gol. É Gabigol! Quem viu o Flamengo do ano passado e vê esse Flamengo de hoje, parece que o Flamengo não estreou, não começou ainda. Eu acho que então também um pouquinho de tempo o treinador para ele poder conhecer todo o elenco. Claro que precisamos tempo. O treinador que é inteligente vai saber sempre ouvir. O torcedor roendo as unhas. Adão, primeiro o seguinte, falar do golaço do Pedro Raul, cara. Ali no final, um voleio difícil ali na pequena área. Ele deu uma sorte também, né? Se o zagueiro pula um pouquinho mais na batida dele, o próprio zagueiro tiraria. Mas foi um golaço mesmo. Os atacantes do Botafogo são grandes, mas os dois sabem jogar, né, cara? A gente sente falta, né, desses centroavantes, né, de área, né? Então, com certeza, são jogadores que podem, no futuro aí, ter uma oportunidade de uma seleção brasileira quando precisar, né? Eu fico estarrecido, cara. Cadê o cano argentino, cadê? Dessa vez não fez gol pra resolver. Vascão apenas liderou até a rodada 3. Mas só que aí, Cano secou no caldeirão. Agora foi ultrapassado e vai ter que descontar. Contra quem? Contra o Flusão. Perdeu a liderança agora, mas pelo que você tem visto, é um time que pela organização ele pode ter fôlego? Claro que o Ramon está fazendo um excelente trabalho, demonstrou isso desde quando assumiu. É um cara que eu gosto muito também, que bom que está dando sucesso ali. Só que para chegar numa Libertadores precisa também de elenco, né? Eu tô achando que o VAR tá chato. VAR, lance em análise. Eu adoro o VAR, mas complicou os jogadores, os artilheiros, porque eu já fiz até gol de mão na época. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Claro, marcou, mas anulou. Michel também marcou, mas anulou. Contra do Aguilar, que validou. Flusão fez 3 e só um que contou. Que vitória sofrida, fora de casa contra o Atlético. Parece que é brabo de ganhar deles lá, você sabe bem, jogou lá também. E o Fluminense conquistou uma belíssima vitória, com certeza fora de casa. Dá entre aspas, uma tranquilidade para dar continuidade ao campeonato. Cláudio Adão, Washington, foi bom demais tomar um cafezinho com vocês. Muito obrigado, tá? Cafezinho com Escobar, laia, cafezinho com Escobar, é só chegar, cafezinho com Escobar. O Globo Esportivo volta já. A Copa do Brasil tá de volta, gente. Amanhã já tem Vasco e Goiás ao vivo na Globo, depois de fina estampa, para voltar para a competição com o pé direito. O Vasco tem 2 zagueiros canhotos. Quantas vezes você já ouviu a expressão começar com o pé direito? Pode ser um novo trabalho, pode ser um novo relacionamento. No caso do futebol,
todo mundo quer iniciar uma competição com o pé direito. Eu sempre entro em campo com o pé direito, então foi o que você falou. É bom começar com o pé direito, né? E olha que o Ricardo é daqueles canhotos convictos, assim como o seu companheiro de defesa, Leandro Castan. Algo bem raro. A gente sabe que não tem muitos canhotos na zaga, em vários times, então por isso que opta por um destro e um canhoto. Ricardo Graça e Leandro Castan fazem parte da melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas um gol e de pênalti. Comparando com os 3 últimos anos, em 2019, nas mesmas 4 rodadas, foram 10 gols sofridos. Em 2018, 6. Em 2017, 9. O Vasco agora vai dar um tempinho no Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira tem o Goiás pela Copa do Brasil. E o time vai precisar dos gols do artilheiro Cano e também, claro, dos canhotos lá de trás. Se a gente não tomar gol e guardar um e dar a oportunidade pro Cano fazer outro, a gente passa. Em São Januário, antes da parada do futebol, derrota por 1-0. Tá certo, era um outro momento, mas o resultado ficou de herança. Amanhã a equipe precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e 2 de diferença para garantir logo a vaga. Lembrando que o gol fora de casa não é mais critério de desempate. A gente começa com o pé direito e termina com o pé esquerdo, se Deus quiser. Uma bolinha na área, eu faço o gol e o Vasco está classificado. E assim, por os 2 pés na próxima fase da milionária Copa do Brasil. Olá pessoal, Yokoso, bem-vindos a Tóquio, a cidade olímpica e paralímpica e que tem 42 instalações esportivas. 8 foram construídas especialmente para os Jogos. As demais ou são temporárias, serão desmontadas ou já existiam, estão sendo reaproveitadas, como essa aqui. Agora, com o adiamento foi preciso criar opções de uso para essas instalações. E o que está sendo feito, a gente confere a partir de agora. No último fim de semana, 1.500 crianças e adolescentes participaram de um campeonato entre clubes e academias de natação de Tóquio. Foi a reabertura do Centro Tatsumi, que receberá o polo aquático nas Olimpíadas. Estava fechado desde fevereiro. Somos um espaço público, era importante reiniciar nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma grande responsabilidade para manter a segurança de todos, diz o diretor do local, Katsuna Kamura. Aqui, antes da pandemia, pagava-se uma taxa equivalente a R$ 25 para usar o complexo durante todo o dia, e qualquer pessoa podia utilizar o espaço. De agora até o fim do ano, 8 instalações olímpicas, entre elas a piscina aqui do Centro Tatsumi, já tem algum tipo de atividade confirmada, seja em eventos como esse aqui ou simplesmente abrindo as portas à população. Nesse segundo caso, as medidas de prevenção ao novo coronavírus são a prioridade absoluta. O Tatsumi, por exemplo, ainda está negociando com o governo de Tóquio a autorização para acesso geral. O Estádio Olímpico é outro palco dos Jogos que já vem sendo usado. Estão na lista ainda os ginásios do vôlei e da ginástica, o campo do tiro com arco e as raias de remo e canoagem de velocidade. Essa é uma corredeira artificial, a primeira do gênero já construída aqui no Japão. Fica dentro de um parque, o Parque Kasai, e nos Jogos Olímpicos vai ser usada para canoagem e slalom. A instalação já está pronta desde maio do ano passado e agora será aberta ao público também. Os últimos preparativos para o primeiro evento estão sendo finalizados a portas fechadas. As autoridades querem com isso passar a mensagem de que não há desperdício, que mesmo com os jogos sob risco, as áreas serão usadas de alguma forma. O combinado é que elas sejam entregues para o comitê organizador entre março e abril do ano que vem, na esperança de que tenham o destino para o qual foram construídas ou adaptadas. No domingo, o Esporte Espetacular mostrou uma série de denúncias que ocorreram no Departamento de Ginástica do Esporte Clube Pinheiros, que é um dos mais importantes do esporte olímpico no Brasil. Entre as denúncias, assédio moral e racismo. 16 ginastas falaram na auditoria interna do clube. Nossa equipe teve acesso a um relatório da governança do Pinheiros, órgão responsável pela manutenção da ética no clube, que tem o resultado e a análise de uma auditoria interna realizada dentro da equipe de ginástica artística. Essa auditoria encontrou denúncias por parte de alguns atletas de injúrias raciais e de assédio moral. 16 ginastas foram ouvidos. O documento traz relatos, sem citar nomes para manter o anonimato. Ou você faz, ou pode ir embora. Tiramos sua bolsa auxílio e você passará fome.
Gritos, xingamentos e hostilizações fazem parte do meu treinamento. Estava chorando no banheiro por causa das piadas quanto à sua cor. O único punido citado no documento foi o ginasta Ângelo Assunção, demitido depois de denunciar ter sofrido racismo à diretoria. Ângelo Assunção foi demitido em novembro, pouco tempo depois de ter feito parte da equipe do Pinheiros campeã brasileira de ginástica. Teve uma situação que eu estava todo de lycra preta e de shorts branco e, eventualmente, uma pessoa disse que eu estava só de bermuda. No relatório da governança está anexado um e-mail de Raimundo Blanco, coordenador de ginástica artística, à gerência de esportes do clube. Ele diz que decidiu suspender Ângelo dos treinos porque o atleta não respeitou a hierarquia da equipe ao levar uma ou várias reclamações para a gerência de esportes e que o clima ficou insustentável. Afirma também que o ginasta causava distúrbios ao ambiente. O relatório da governança sugeriu que houvesse uma reconciliação entre as partes e que Ângelo fosse reintegrado à equipe. Mas a ideia encontrou resistência por parte da comissão técnica, de acordo com esse documento. No primeiro dia depois do fim da suspensão, o ginasta foi demitido pela diretoria. Na época, faltava pouco mais de um mês para que o contrato dele acabasse. Mesmo assim, o clube optou pela rescisão. O Pinheiros não se posicionou sobre a reportagem. A Confederação Brasileira de Ginástica afirmou que pediu esclarecimentos ao clube e que tomará as medidas cabíveis caso acredite que sejam necessárias. Já a Federação Paulista de Ginástica pediu providências para o Tribunal de Justiça Desportivo da modalidade. Nossa reportagem também procurou o Comitê Olímpico do Brasil sobre as revelações, mas ainda não obteve resposta. 4 novas corridas foram anunciadas no calendário da Fórmula 1 desse ano, na Turquia, no Bahrein, com 2 corridas, e também nos Emirados Árabes. Vão ser 17 GPs no total, nesse domingo às 10 da manhã. Inclusive, já tem o Grande Prêmio da Bélgica ao vivo na Globo. E hoje tem Fluminense e Figueirense pela Copa do Brasil. E sempre que se fala desse confronto, nessa competição, como é que a gente não pode lembrar da final de 2007, né? Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis, vão voltar para o Brasil depois de quase 6 meses presos no Paraguai. Ronaldinho se despediu do capítulo mais polêmico de sua vida. De máscara, mas certamente sorrindo, foi cumprimentar os promotores que desde março investigam ele e o irmão Assis. Na audiência de ontem, o juiz do caso concedeu a liberdade para os dois após 171 dias de prisão. A polêmica começou logo na chegada ao Paraguai, no dia 4 de março, quando um funcionário da imigração notou que os passaportes de Ronaldinho e Assis possuíam conteúdos falsos. 2 dias depois, eles foram presos. Passaram um mês numa prisão de segurança máxima, até serem transferidos para um hotel em regime de prisão domiciliar. Ronaldinho e Assis concordaram em pagar uma multa no valor de $200 mil, pouco mais de R$1 milhão para serem liberados. Como as investigações do Ministério Público não terminaram e outras 17 pessoas já foram presas, os dois seguem submetidos ao processo. E Assis terá que se apresentar uma vez a cada 4 meses a uma autoridade no Brasil pelos próximos 2 anos para dar explicações. A empresária Dália Lopes, que foi quem convidou Ronaldinho para ir ao Paraguai, está foragida há 5 meses e com ordem de captura internacional. Dália é acusada pelo governo paraguaio de crimes como evasão de divisas, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Ela teria movimentado $400 milhões ilegalmente nos últimos anos. Ronaldinho Gaúcho e Assis voltam ainda hoje para o Brasil. Eles viajam em um voo fretado e devem chegar por volta das 3 horas da tarde no Rio de Janeiro, colocando um fim a essa viagem ao Paraguai, que inicialmente era para ter durado apenas 3 dias. Troca de técnicos no Brasileirão. No Sport, que está na zona de rebaixamento, Daniel Paulista foi demitido. Para o lugar dele chegou o Jair Ventura, que estava sem clube desde 2018, quando saiu do Corinthians. E o Fluminense pega o Figueirense. Hoje, você lembra quanto foi o jogo de ida? 1-0 Figueirense, foi antes da pandemia. Mas tem coisa que o tricolor não esquece quando o assunto é Figueirense. Thiago Neves, abriu o espaço para ele, botou na frente, Thiago na linha de fundo, tocou para entrada do pequeno. Que tricolor não se lembra desse gol? Nas arquibancadas, uma provocação ao rival. Ô balancê, escuta o que eu vou te dizer. Bobina que nada, é só ilusão. Sou mais Adriano Magrão. Adriano Magrão.
Hoje, noite de Fluminense e Figueirense pela Copa do Brasil, impossível não lembrar dele. Na campanha do único título tricolor contra o Figueirense em 2007, ele foi decisivo. E olha que o mosquito quase atrapalhou, mas acabou tudo em festa. Em 2007, Magrão teve dengue, mas se recuperou e fez 4 gols na Copa do Brasil. O mais importante no empate no primeiro jogo da final. No jogo de volta, deu passe para o gol do Roger, gol do título. Aonde eu vou pelo torcedor do Fluminense, aonde eu chego, sou querido, sou tido como ídolo e marcou muito a minha história, sou lembrado sempre. Hoje, Fluminense e Figueirense estarão de novo frente a frente. Em Florianópolis, deu Figueirense. O zagueiro Nino, meia Nenê e o atacante Evanilson, poupados contra o Atlético Paranaense, voltam ao time. Calegari segue na lateral no lugar de Igor Julião. Hudson e Fred, recuperados de lesão, ficam no banco. Para se classificar, o tricolor precisa de 2 gols de diferença. Placar magro não serve, mas sempre que o adversário for o Figueirense, serve lembrar de Adriano Magrão. Pois é, e qualquer vitória do Fluminense por 1 gol de diferença vai para pênalti. Amanhã a gente mostra a reportagem do jogo do Fluminense e como é que estão Vasco e Botafogo para seus duelos decisivos na Copa do Brasil também. Até amanhã, gente. Tchau.